Oi, gente! Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma breve revisão sobre alguns conteúdos que nós estudamos em sala de aula, no módulo de estrutura de organizações industriais. Então, em cada um dos vídeos, eu vou falar um pouquinho de cada um dos assuntos que nós estudamos. Vamos lá? Bom, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre os conceitos que são importantes nas organizações industriais. Primeiramente, gente, o que é uma organização industrial, né? Uma organização é uma instituição. Ela pode ser uma empresa, uma associação de bairro, uma igreja, ONGs, hospitais, faculdades. Isso é uma organização, uma instituição, né? E o que é uma organização industrial? Então, é uma empresa associada ao ramo industrial, que é o que nós vamos estudar. Porque vocês estão inseridos em organizações industriais, vocês estão inseridos dentro de indústrias, seja ela de pequeno, médio ou grande porte. Por isso é importante nós estudarmos as organizações industriais nesse módulo. Então, gente, nós vamos relembrar alguns conceitos que foram importantes na evolução das organizações industriais, como o Taylorismo, Fordismo e o Toyotismo, e também vamos estar estabelecendo alguns conceitos em relação ao monopólio, cartel, trust, holding e oligopólio. Vamos lá? Então, primeiramente vamos falar sobre o Taylorismo. O Taylorismo foi um sistema de organização de trabalho que foi criado por Frederick Winslow Taylor. Esse tipo de sistema tem como objetivo alcançar o máximo de produção e rendimento com o mínimo de tempo e esforço. Então, nesse sistema, qual era a ideia principal, a prática principal? O controle de movimentos, ou seja, controle de máquinas e trabalhadores, tentando eliminar os movimentos desnecessários. Então, eliminando esses movimentos desnecessários, procurava-se atingir o máximo de produção, certo? Com o mínimo de tempo e esforço. Já o Fordismo foi um conjunto de teorias sobre administração industrial que foi criada pelo industrial e fabricante de automóveis norte-americano Henry Ford. Nesse conjunto de teorias, Henry Ford sugeriu que os funcionários permanecessem parados na linha de produção, estáticos em seus postos de trabalho, garantindo assim uma maior produtividade. Já o Toyotismo foi um modelo japonês de produção que foi criado pelo Taishi Ohno e foi implantado nas fábricas de automóveis Toyota após o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse modelo é bem interessante. A principal ideia dele era produzir somente o necessário, visando então a redução de estoques, e flexibilizando a produção, com produção em pequenos lotes, com a máxima qualidade. Aí iniciaram-se os conceitos também de qualidade dentro de um sistema de produção, trocando então a padronização pela diversificação e produtividade. Bom, para contextualizar, no século XIX, alguns países, como a Inglaterra, a França e a Alemanha, tiveram uma grande aceleração na industrialização, ascendendo, assim, a concentração de capital. Então, as indústrias e as empresas começaram a concentrar capital, formando, assim, grandes monopólios. O que são os monopólios? Os monopólios são sistemas de exploração sem concorrente, podendo ser de um negócio, de uma indústria, em virtude de um privilégio. Ou seja, sendo a posse o direito de caráter exclusivo. Se uma empresa possui um monopólio, ela desfruta da exploração de maneira abusiva. Ela vende um produto ou um serviço sem concorrente. Então, ela pode colocar altos preços, ela pode colocar o preço que ela quiser, porque ela não tem concorrência. Nós temos como exemplos de monopólio a Microsoft, a Petrobras,
que são grandes empresas, né, que têm a posse, né, o direito exclusivo sobre algum tipo de bem ou serviço. O cartel, por outro lado, é um acordo explícito ou implícito entre empresas concorrentes. Com qual finalidade? Fixar preços ou fixar cotas de produção. Dividir os clientes e os mercados de atuação ou, por meio de uma ação coordenada entre os participantes, eliminar a concorrência e aumentar os preços dos produtos, obtendo assim maiores lucros que causam um prejuízo ao consumidor. A gente pode ver aqui na figurinha um exemplo, né? Geralmente, num cartel, uma empresa A e uma empresa B, eles fazem um acordo, né? São empresas geralmente que fazem esse acordo para evitar a livre concorrência. Ou seja, eles vão estabelecer preços, né, os dois juntos, e vão eliminar a concorrência. Eles vão tentar dominar o mercado juntos, tá? Geralmente o cartel, ele é feito por grandes empresas da área de mineração, de transportes, de produtos químicos e de combustíveis. Porém, é válido lembrar que o cartel é proibido no Brasil. Só que, infelizmente, algumas empresas ainda praticam esse tipo de acordo. O truste. O truste é uma prática monopolista que ela se diferencia um pouquinho do cartel. Como? No cartel, as empresas rivais fazem um acordo, né? Como eu falei, elas objetivam dominar o mercado dos produtos que comercializam. Já no truste, as empresas mais fracas, elas submetem-se às mais fortes, por meio de fusões e incorporações. Então, elas abrem mão de sua independência legal. Porque algumas empresas que são mais fracas no mercado acreditam que, se unindo às mais fortes, elas conseguirão uma maior abrangência. Então, o truste é realizado, né? Nós podemos ver como exemplo aqui as empresas do Grupo Brasil Foods, várias empresas, a Sadia, a Perdigão, se uniram, né, a um grande grupo, que é o Brasil Foods, em forma de truste, tá? Outro exemplo, Itaú Unibanco, aqui como outro exemplo, as empresas, várias empresas que se uniram, Coca-Cola, Ford, Burger King, entre outras. Então, essa é uma prática do truste. Se eu sou uma empresa que está fraca no mercado, eu vou tentar me aliar a uma empresa mais forte para tentar atingir uma maior, abranger um maior mercado, uma maior quantidade de clientes. Já o holding é outra forma de monopólio. Nesse sistema, então, as empresas elas se unem objetivando dominar um determinado setor do mercado. Então, para isso, elas elegem uma delas para assumir o controle acionário das demais. O holding, então, é criado para atuar em vários ramos, né, muitas vezes para evitar a concentração de capital em um único setor. A gente pode observar, por exemplo, aqui como nas figuras que eu coloquei, as empresas do grupo, né, de mercados, de hipermercados, do grupo Pão de Açúcar, que existem várias empresas, né, então elas são associadas em um sistema, né, de monopólio holding, que elas dominam o setor, um setor determinado do mercado, que é esse setor de hipermercado, de venda de produtos alimentícios. Outro exemplo aqui que nós temos é o grupo Mitsubishi, né? Então, esse grupo aqui é uma empresa que trabalha em forma de monopólio, né, de holding, e que domina um determinado setor do mercado, que é o setor, né, o setor automobilístico. Gente, o que é importante a gente
observar desses sistemas de monopólio que nós vimos? Os cartéis e trustes são proibidos por lei atualmente no Brasil, porém ainda é possível encontrar algumas formações de cartéis para evitar a concorrência. Porém, é ilegal, né? Esses dois tipos de monopólio são ilegais. Já os holdings são legais e são prática efetiva no Brasil. Então, é importante que a gente saiba essas diferenças também. Agora, vamos falar, então, sobre o oligopólio. Nós falamos do monopólio, nós vamos falar do oligopólio. Então, no oligopólio, nós temos um sistema que faz parte de uma economia política e caracteriza um mercado onde existem poucos vendedores para muitos compradores, gerando, então, inflexibilidade de preços. Então, os preços em vigor são estabilizados, sendo evitada a competição. E também a predominância dos preços, sendo que todos os vendedores aceitam os preços estabelecidos. Como oligopólio, nós podemos observar alguns exemplos, como aqui empresas do ramo de chocolate, por exemplo, que são a Nestlé, Kraft Foods e Garoto. A Kraft, Nestlé e Garoto, elas têm 85% do mercado, ou seja, elas trabalham em forma de oligopólio. Então, os preços são estabelecidos, pré-estabelecidos, né? As empresas, elas aceitam esses preços estabelecidos e juntas, então, nesse caso, essa empresa de chocolate, elas possuem 85% do mercado, ou seja, quais as chances, né, que outras empresas de diversas empresas do ramo de chocolate só conseguem, então, competir ali com 15%, né? Isso é muito pouco. Outro exemplo de monopólio que nós podemos observar são as empresas de telefonia. Oi, Claro, Vivo, TIM, são oligopólios, né? Existem poucos vendedores, muitos compradores. Então, elas estabelecem ali uma predominância, né? Uns preços padrões, né? Claro, a diferenciação, né, é muito pequena entre elas. Para quê? De modo que evite a competição, né, entre as empresas. Claro que existe uma competição, porém, é muito pequeno. Existem muitos compradores, né, e são poucas as empresas de telefonia. Então, você vai ter a opção de escolher entre as 4, ou Oi, ou Vivo, Claro, ou TIM. Então, isso é o que caracteriza um oligopólio. Então, gente, para finalizarmos esse vídeo, vamos estabelecer as diferenças, né, entre o monopólio e o oligopólio. Nós vimos os tipos de monopólio, o trust, o cartel e o holding. E qual que é a principal diferença entre um monopólio e um oligopólio? Né? No monopólio existe apenas um fornecedor ou um vendedor. Ele domina o mercado, tá? E no oligopólio existem poucos vendedores, né? Poucos fornecedores de um mesmo produto e muitos compradores. Então, é importante que a gente estabeleça essa diferença, né? Para entendermos como funcionam as organizações industriais, quais os tipos de organizações que nós temos, certo? Pessoal, com relação a esse vídeo de hoje, né, esse primeiro vídeo da aula de hoje, era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, apenas relembrar alguns conceitos que nós já vimos, tá? E no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre outros conceitos importantes dentro de uma organização industrial. Até o próximo vídeo.